Oi, oi, pessoal. Eu tô tentando aqui pela terceira vez entrar ao vivo. Deu um problema aqui, não sei se foi no meu celular, no meu Instagram, ou se foi no da Lisiane, que tá tentando fazer a live comigo. É... Olá, Richard, olá todo mundo. Eu ia fazer uma live aqui com, com a Lisiane, só que tá dando pau. Aí eu não sei se o problema tá no meu celular ou no dela, eu acredito que seja o meu. Então eu tenho medo de chamar ela e de repente travar tudo aqui e não rolar live nenhuma e ficar caindo o tempo todo. Então o que eu combinei com ela? Boa noite, Robson. Olá, todo mundo. Eu combinei o seguinte, para ela, já que ela que pediu para fazer essa live aqui, para tirar as dúvidas, que ela tem muita dúvida, eu pedi para ela escrever ali nos comentários. Inclusive, vocês podem fazer isso, usar essa caixinha ali com interrogação para fazer as perguntas. E daí não apenas a Lisiane pode me fazer as perguntas, aproveitem vocês também, vão me perguntando aí. A gente tem pelo menos uma hora para a gente falar sobre qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Então, até que a Elisiane entre, que eu acho que deu pau no celular dela agora, que eu não vi ela até agora, vocês podem aproveitar e ir conversando comigo, ao menos que alguém aí queira entrar comigo, ao vivo, porque até agora eu não sei se o problema estava no meu celular ou estava no dela. Mas se alguém quiser entrar, ou se não quiser entrar, porque eu sei que vocês são muito tímidos, eu sempre tento entrar com alguém aqui para conversar comigo e ninguém nunca topa, as pessoas sempre têm vergonha. Então você que tem vergonha, mas quer perguntar alguma coisa sobre fotografia, sobre qualquer coisa de fotografia que você não tenha tido oportunidade ainda, pode perguntar. Esses dias, a Lisiane entrou. Só que por enquanto eu não vou aceitar a tua solicitação, tá, Lisiane? Que eu tô com medo de cair aqui. Vamos manter assim, só nas mensagens, tá? Esses dias, foi ontem? Não, faz 2 dias atrás, segunda-feira, eu fiz uma live com a Priscila Fontinelli. E tinha muita pergunta. E, claro, não dei conta de responder a todo mundo, né? Não sei se vocês estavam ali nesse dia. Se por acaso vocês perderam a live com a Priscila, eu vou postar no meu YouTube na próxima segunda-feira, porque toda segunda-feira eu posto os vídeos lá, tá? Enquanto isso, vocês podem ir me perguntando: como você faz a iluminação na bola? Na bola? Para fazer a lua? Não entendi. Que iluminação na bola? E que lua? Eu não sei de que foto você tá falando. Richard, oi, tudo bem? Na sua opinião, qual uma das principais características na edição de fotografia fine art? Eu não sei se tem uma principal característica, porque cada pessoa faz de um jeito, né? As pessoas que eu observo, os fotógrafos que eu observo que fazem esse tipo de fotografia, eu observo que elas dessaturam um pouco as cores. Então no Brasil você observa muito aquele verde super saturado, super intenso, né, no Brasil, não só o verde, outras cores, enquanto que essas fotógrafas que eu acompanho, elas têm uma fotografia um pouco mais sutil nas cores, sabe? Elas dão uma dessaturada. E olha, para quem tá chegando agora há pouco, para não ficar confuso, seria legal se vocês pudessem fazer pergunta nessa caixinha de pergunta que tem um ponto de interrogação. Mesmo porque senão vai começar a rodar um monte de pergunta aqui, eu não sei se eu vou ficar meio perdida, eu vou esquecer de responder alguma coisa, tá? Mas talvez uma das características seja dessaturar um pouco as cores. Só que cada fotógrafo faz uma edição totalmente diferente da outra, sabe? Não existe uma técnica de edição fine art, senão, no meu ponto de vista, não existe. Então, com quanto tempo de fotografia você percebeu que chegou onde queria? Ou se não chegou onde você quer ainda, o que você acha que falta na sua fotografia? É uma boa pergunta. Nunca me perguntaram isso antes, é uma ótima pergunta. Eu, por muito tempo, eu posso dizer assim que eu não tinha chegado na fotografia que eu almejava. Aí chegava um ponto assim, eu pensava, agora sim, agora eu cheguei onde eu queria. Aí depois eu começava a ficar um pouco mais crítico, eu observava um monte de erro que eu tava cometendo, já mudava de ideia de novo, pensava, não, ainda não cheguei onde eu queria. Então, eu não sei se eu já cheguei ainda onde eu queria, eu não sei nem se algum dia eu vou chegar, porque o tempo todo eu tenho esses altos e baixos, sabe? De achar que, nossa, agora tá ótimo, aí passa, sei lá, 2 meses, pronto, não tá mais bom. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar numa fotografia mais minimalista,
que é aquela fotografia que, tudo bem, ela passa uma mensagem, ela tem um sentimento, mas é uma fotografia mais limpa, sabe? Que não tenha tanta informação. Eu quero ainda chegar numa fotografia assim. Eu tenho algumas fotos que são assim, mas não são todas. De vez em quando eu vou lá no meu feed, olho algumas fotos minhas, eu reparo que algumas fotos minhas, elas ainda são um pouquinho poluídas, talvez, informação demais. Então é algo que eu preciso pensar mais quando eu vou fotografar, deixar o negócio mais harmônico, mais minimalista. Eu queria saber se quem usa a 50mm consegue se virar com flash, já que quando você está num lugar com menos iluminação, a foto fica escura. Olha, eu não uso flash, eu até fiz um curso uma vez, mas eu nunca botei em prática, então eu não sei usar flash. Vou até tirar esse fone, porque eu não tô conversando com ninguém, né? Eu não sei te passar informações sobre flash, mas eu não entendo qual que seria a relação entre usar uma 50mm e se virar com flash. Eu não sei o que tem a ver a lente com o flash, que você pode usar flash com qualquer lente, acredito eu. Acho que não tem uma relação assim. Então pode ser que eu não tenha entendido a sua pergunta, tá? Mas sobre fotografar num local que tenha com menos iluminação, a foto fica escura. Defina menos iluminação. Porque se for assim uma foto mais noturna, ok, você é obrigado, né? Agora, às vezes você vai fazer uma foto de fim de tarde, você tem luz natural suficiente para fazer a foto. Eu só uso luz natural. Deixa eu ver se alguém mais aqui. Não adianta me mandar uma mensagem no privado agora, que eu só vou ver depois da live, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta... Não tá aparecendo a caixinha de pergunta? Ué, jura que não tá? É tipo um baralho com ponto de interrogação. Ah, será que eu que tenho que ativar alguma coisa? Ah, gente, eu não tô acostumada a fazer live falando comigo mesmo, então eu não sei. Não, acho que é só vocês procurarem nessa parte de baixo, onde tem a cartinha com ponto de interrogação. Mas se não tiver, tudo bem, eu vou respondendo o que aparecer aqui. Na sua opinião, o efeito de pintura nas fotografias fine art faz parte desse estilo? O efeito de pintura nas fotografias... Mas, tá, Richard, agora ficou... Gente, eu vou pro meu quarto, tá tudo escuro aqui, porque eu vou colocar meu celular pra carregar. Eu tenho medo de descarregar no meio da live, então vai ficar um pouco escuro, mas calma. Já acendo a luz, tá? Eu vou respondendo. Eu não sei, Richard, o que você quis dizer exatamente com... Na sua opinião, o efeito de pintura nas fotografias tem a ver com esse estilo. Qual o estilo exatamente? Você diz fotografia fine art ou fotografia artística, elas têm um efeito de pintura e... Tá, não ficou clara a sua pergunta. Porque, às vezes, esse efeito de pintura, que parece uma pintura, é como o fotógrafo, ele faz a foto. É como ele escolhe o local, é como ele escolhe as cores. Não é só uma questão de edição, entendeu? É uma série de coisas. Então, as pessoas acham, vê a foto, parece uma pintura... Elas acham que é algum efeito de edição, é aquele óleo, pintura óleo lá do Photoshop. E não, às vezes é só a luz que foi bem trabalhada, as cores que foram bem trabalhadas, que deram aquela impressão, entendeu? Mas não quer dizer que tenha sido pintado de verdade. Não sei se esclareci a sua pergunta, mas... Gente, ó, se tiver alguém querendo entrar comigo ao vivo pra mostrar a carinha e conversar comigo ao vivo, pode fazer o pedido, tá? Eu vou colocar aqui meu celular pra carregar e eu vou usar o microfone do celular mesmo, espero que ele fique bom, que eu tô usando um outro microfone aqui agora. Eu vou desligar, pera só um pouquinho. Me escutam bem, né? Pera só um pouquinho. Aí, se por acaso quem quiser entrar comigo, faz o pedido aí pra entrar, mas sei lá, me avisa se foi sem querer, tá? Porque de repente a pessoa, ela clicou no botão pra participar da conversa sem querer, e eu, de repente, eu chamo a pessoa, né? Cristina Costa Fotos. Você quer entrar comigo ou você só clicou sem querer? Eu vou respondendo as perguntas, se tiver mais alguma. Leide BR. Queria saber se você faz edição em todas as fotos do ensaio e quantas fotos você entrega no ensaio de criança, por exemplo. Olha... Boa pergunta. Primeiro, você nunca deve editar todas as fotos. Claro que você tem que ver assim, como é que você vende as suas fotos? No meu caso, quando eu ainda estava fazendo ensaio privado, porque agora eu praticamente não estou mais fazendo ensaio privado, até mais ensaio social e mais meu treinamento online. Mas quando eu estava fazendo ensaio privado, ensaio pago, vamos supor que a pessoa tinha combinado comigo que ela queria 10 fotos. E eu sei que se ela vê mais do que 10 fotos,
ela vai acabar comprando mais. Eu quero que a pessoa compre mais. Então, o que que eu fazia? Eu fazia uma pré-seleção das fotos, das melhores. Eu só tirava fora aquelas que eu achava realmente muito ruins, desfocadas e tal, e repetitivas, e fazia uma pré-seleção. Nessa pré-seleção, eu mostrava para a pessoa para ela escolher as 10 que ela queria. Nisso, ela acabava pegando geralmente mais do que 10, tá? Então é assim que eu fazia venda extra. E daí, lógico que não faz sentido eu editar essas fotos, porque eu não sei se a pessoa vai levar. Então, só as fotos que a pessoa compra é que eu edito. Aí, claro, tem que ser todas, né? Quantas fotos você entrega no ensaio? De criança, por exemplo, depende do teu estilo fotográfico. Se você pensa em fotografia artística, barra fine art, chame como você quiser, tem que ser poucas fotos, porque uma foto é muito trabalhosa de fazer. E ela não é só mais trabalhosa na edição, ela é trabalhosa em tudo. Imagina você quer fazer uma foto super artística, você tem que pensar em tanto detalhe que é impossível você fazer um volume grande. É um volume pequeno mesmo. Entende-se por volume pequeno, por exemplo, 10 fotos, 5 fotos. Isso varia muito de fotógrafo para fotógrafo, tá? Mas é um volume muito pequeno. Então, não se baseie muito no que eu faço, porque você tem que ver de acordo com a sua realidade, de acordo com o valor que você cobra, de acordo com o estilo de foto que você faz. Se esse estilo que você faz te permite vender um número grande de fotos, beleza. Então, você pode fazer uma edição bem rápida ali no Lightroom ou no Photoshop. Agora, se é um estilo bem mais artístico, onde o objetivo é qualidade acima de tudo, não é quantidade, é a pessoa ter, digamos, uma pequena obra de arte na casa dela em formato de fotografia, aí tem que ser realmente um volume pequeno, tá? Então, você só vai editar aquilo que a pessoa comprar. Deixa eu ver as outras aqui. Eu tô com medo de apertar alguma coisa aqui e sair da live. Deixa eu passar aqui a carinha de vocês. Ai, não tô conseguindo. Ai, peraí, tô indo. Você leva elementos pra compor a cena? Tipo cadeiras, cavalinhos de madeira, essas coisas, flores? Não, graças a Deus. Por quê? Porque o fotógrafo... Gente, tá balançando aqui porque o meu cabo pra carregar o celular, ele tá colado na parede. Aí eu tô meio desengonçada sentada aqui, mas peraí. Ai, pronto. Não, porque assim... O local onde eu fotografo em Curitiba, ele é um local perfeito. Eu até vou fazer a propaganda aqui. Se você fotografa em Curitiba, você tem que conhecer o Recanto das Glicínias. É só você ver nas fotos que eu posto. Eu sempre marco eles lá. Vai lá visitar e vai fotografar lá, porque é maravilhoso. Lá, eles não apenas têm o cenário, natureza perfeitos, mas eles também têm uma casa rústica lá, que é super legal. É uma casa estilo alemão, sabe? Com aquele telhadinho todo diferente. E lá, eles têm muita coisa antiga, porque é uma casa antiga. E eles guardam as coisas que eram dos avós e tal. Então, eles têm muito brinquedinho antigo, eles têm muita coisa antiga lá. E isso é perfeito para esse tipo de ensaio que eu faço. E aí eles acabam emprestando. Se você for ver depois, a última foto que eu postei é de uma menininha sentada num cavalinho de madeira. É deles aquilo lá. Então eles me emprestaram. Se não fosse por eles, aí eu teria duas saídas. Ou eu ia comprar, só que daí seria um investimento relativamente alto. Só que daí nesses casos você tem que fazer aos poucos, né? Você não vai querer comprar um monte de acessórios tudo de uma vez só. Não é viável. Você pode ir fazendo aos poucos, da mesma maneira que você faz com as roupas. Ou outra opção, que provavelmente é o que eu faria, eu não usaria esses acessórios. Porque eu na verdade já não uso muito, né? Então eu fotografaria só usando a natureza a meu favor. O que tem ali ao meu redor, sem me preocupar com acessórios. Eu só fotografo com acessório quando eu vejo que tem algum disponível ali. Então eu tava ali lá no sítio, eu tava indo fotografar, quando de repente eu olhei pro lado, eu vi que tinha aquele cavalinho de madeira, eu perguntei pra ela se eu podia usar, ela falou que sim, pronto, eu usei. Mas até então eu nem tinha visto, entendeu? Depende do que você quer, você quer investir, você não quer investir... Você faz tratamento de pele nas fotos? Eu faço. Só que o meu tratamento de pele, ele é bem simples, porque eu fotografo crianças, né? E criança já tem a pele perfeita. O tratamento de pele de criança é bem mais simples do que um tratamento de pele de um adulto, né? Principalmente se você fotografa a pessoa de perto. E eu fotografo as crianças de longe, ainda tem isso. Porque imagina, você vai fazer um ensaio feminino, você vai mostrar bastante a pele da pessoa. Se a pessoa tiver poro, espinha, vermelho e tal, você vai ter que manipular isso na edição. E é o que adultos têm, né?
Criança não tem essas coisas. Criança não tem praticamente nada que arrumar. Mas ainda assim eu arrumo porque eu quero dar aquele acabamento meio porcelana. Imagina então eu fotografando a criança que tá longe de mim. Aí, às vezes eu nem fico arrumando porque não tem realmente que arrumar. Então depende qual que é o seu modelo, o que você tá fotografando. Pode ser que você tenha que fazer um tratamento de pele. No caso de criança, isso você não tem que se preocupar, geralmente, tá? Quantas fotos você entrega? Então, depende. Eu, mais recentemente, como eu tava querendo focar só na fotografia artística e não nessa fotografia mais tradicional, eu tava propondo uma média de 10 fotos, tá? Mas isso varia muito de fotógrafo para fotógrafo. Tem uns que entregam até menos. Fala do tratamento de pele. Olha, eu uso muito pincel de mistura. Só que pincel de mistura, o que ele faz? Ele borra, né? Eu posso usar o pincel de mistura porque eu fotografo crianças que têm a pele perfeita. Então, se eu borrar, eu teoricamente eu não preciso me preocupar em tirar poros, porque já não aparece poros na pele da criança. Ainda mais quando você faz a foto de longe. No caso do adulto, se você faz uma foto de retrato ainda por cima, mostrando bem o rosto, você não quer tirar os poros para não parecer nada artificial, né? Então já o pincel de mistura já não é o mais adequado. Eu tenho que ativar as perguntas, mas gente, eu nem sei como é que faz isso. Porque eu clico aqui no cartãozinho com ponto de interrogação e ele só me fala que as perguntas vão aparecer ali. Mas não aparece mais nada pra eu fazer. Não aparece a opção ativar aqui, então eu não entendo esse negócio. Mas vocês podem ir comentando aí. Quantas fotos eu entrego? Tem muita gente perguntando a mesma coisa. Cerca de 10 fotos, mas vai do combinado, né? Se a pessoa quiser mais, tudo bem. Mas são poucas, bem poucas. No começo da live tinha essa caixinha. Pra mim, essa caixinha tá aparecendo ainda. Só que eu não sei por que aqui não tá aparecendo a opção de vocês comentarem. Não tô entendendo. Eu tô acostumada a fazer live. Eu vou clicar nos botãozinhos aqui, tá? Não sei o que vai dar. Peraí. Ó, se alguém aqui quiser entrar ao vivo comigo, vocês fazem a solicitação, tá? Qual a quantidade mínima de fotos você entrega para cliente? Depende. Porque assim, eu já cheguei a recomendar 5 fotos, né? Vamos pensar numa fotografia mais artística, bem poucas fotos já é o suficiente. Agora, vai que a pessoa ela quer um quadro. Você também pode fazer um ensaio focando em vender um quadro, né? É uma boa, só que ninguém quer apenas uma. Então, uma média de 8, 10 fotos por aí. Ele deve estar falando do estilo do Rony Garcia. Tá, mas é uma pergunta mais antiga, eu já nem lembro o que tava perguntando. Sobre efeito de pintura, né? Alguma coisa assim. Bom, já refaça a pergunta porque eu já esqueci. Esse estilo de pintura a óleo. Mas olha, tem muita gente que acha, tem essa ideia pré-concebida, errônea, de que pra você ter esse efeito de pintura você usa pintura a óleo Photoshop. E eu acho que quase ninguém usa. Quais as minhas referências fotográficas? Gente, eu tenho tantas. É só você ver quem eu sigo. Eu tenho várias, várias, várias. Tem umas que eu nem lembro o nome, porque é tanta gente que você segue que às vezes não aparece pra você no Instagram aquelas pessoas que você gosta. E você acaba meio que esquecendo o trabalho dela, sabe? Mas tem muitas, é só você ver quem eu sigo lá. Você leva elementos pra compor a cena, tipo cavalinho de madeira. Eu já não respondi isso. Não sei se você tá respondendo de novo ou se eu tô voltando nas perguntas atrás. Já criticaram o seu estilo de fotografia? O que disseram e qual a sua reação? Eu não lembro de terem criticado, não. O que pode, eu acho que já aconteceu é alguém criticar alguma foto em específico ou alguma edição. Já falaram. Essa foto você exagerou na edição. Mas daí você mostra o antes e depois, não tem muita diferença. É porque as pessoas, elas veem a foto editada e elas têm a falsa ideia de que aquilo foi super trabalhado na edição. E às vezes é uma edição super simples. Porque ela foi super trabalhada na fotografia, na composição, a luz, ela foi bem pensada. E isso deu aquele resultado artístico. Não é por causa da edição necessariamente, entendeu? Quanto tempo você leva para editar cada foto? Uns 10 minutos, 15, às vezes mais, porque tem algumas fotos que são mais complexas. E às vezes a foto ela já tá pronta em teoria, só que eu fico testando mil coisas, então acaba levando assim uma meia hora.
Mas não é uma foto, não é uma edição de 2 minutos, com certeza. Você leva mais tempo. Como competir com algumas pessoas que insistem em fazer ensaios de graça? No caso do ensaio feminino aqui em BH, passo por isso. Você está se referindo, Gerson? Você está se referindo aos clientes que querem que você fotografe de graça? Não, você está se referindo aos fotógrafos, né? Porque você falou em competir. Olha, eu não acho que isso seja necessariamente um problema, porque assim, você tem que procurar sempre dar o seu melhor e fazer a melhor fotografia possível. Geralmente, fotógrafos que fazem de graça, pode acontecer por dois motivos. Um, que a pessoa está muito, muito, muito no comecinho e está querendo construir um portfólio e, enfim, tá? Então você não tem que se preocupar com essa pessoa. Outro motivo, de repente, ela está usando uma estratégia de marketing chamada inversão de risco, onde ela oferece uma foto de graça e depois, no final do ensaio, tenta vender o resto. Aí, isso, menos ainda você deveria se preocupar, é algo que você deveria fazer, inclusive, para você conseguir vender as suas fotos. Então, eu acho que a gente não pode focar apenas em fazer fotos bonitas, a gente tem que aprender também de vendas. E por muito tempo eu deixei isso de lado, eu achava que quando eu fizesse fotos muito bonitas, eu teria bastante clientes e não é assim que funciona. Você tem que fazer fotos boas e saber vender. Se você não sabe vender, olha, dificilmente alguém fica batendo na sua porta, viu? Eu tô vendo algumas perguntas aqui repetidas, como tratamento de pele. Eu vou deixar essa live aqui por 24 horas, depois vocês voltam um pouco, tá? Eu já falei um pouco sobre isso. Você paga a locação? Quando eu tenho ensaio privado, sim. Aliás, quando eu tenho ensaio privado, às vezes, porque depende da cidade onde eu tô fotografando. Agora eu tô em Curitiba, então se eu for fazer lá no Recanto das Glicínias, um ensaio privado lá eu tenho que pagar, claro, né? Agora, lá em Umuarama, que é de onde eu venho, minha cidade natal, no noroeste do Paraná, lá tem muito local que é de graça, porque é espaço aberto, tipo, por exemplo, a estrada de terra na saída da cidade, aí eu faço de graça. Ou então eu tenho conheço alguém que tem um sítio que me empresta, aí eu faço de graça, entendeu? Então lá eu não pago. Agora aqui em Curitiba, quando necessário, eu pago. No caso dos meus ensaios sociais com as criancinhas, que é 99% dos meus ensaios, eu não pago porque eu faço de graça para essas famílias e o Recanto também não cobra de mim porque eles também estão me ajudando nesse projeto social, entendeu? É uma corrente que a gente criou. Então, eles não cobram de mim quando é social. Na sua opinião, é possível unir o estilo de fotografia comum com o fine art? Não. Na verdade, eu não sei nem como seria essa união. Porque são estilos diferentes, entendeu? É a mesma coisa você perguntar, é possível reunir a fotografia, sei lá, Smash the Cake com o casamento? Não sei. Entendeu? São coisas tão diferentes, não sei como poderia ser essa união, não sei o que você tem em mente. Quanto é para fazer fotos nesse local? No Recanto das Glicínias é R$ 200 o período. Ou seja, você pode ficar lá a tarde toda ou a manhã toda, R$ 200. Que é um valor até, eu acho que barato, se você for considerar outros lugares, viu? Tanto de coisa que eles oferecem. Você falou que chega um momento que a criatividade do fotógrafo acaba. Queria saber onde você busca inspiração, além de outras fotografias e imagens no geral. Bom, você deve estar cadastrada na aula que eu vou dar amanhã, às 8 horas. Lá eu vou falar justamente sobre isso. Sobre como contar histórias através da fotografia e de onde buscar inspiração para contar essas histórias. Eu vou falar tudo isso amanhã. Então aguarde amanhã, tá? Qual o padrão da fotografia artística? E qual que é o seu padrão no quesito composição e edição? Olha, no meu ponto de vista, a edição não tem padrão. Cada pessoa edita a sua maneira. Na composição, eu diria assim, se você for pegar, por exemplo, 5 fotógrafos que fazem esse tipo de foto, fine art, artístico, sei lá, se você analisar em detalhes, você vai observar vários pontos em comum. Um desses pontos em comum é fundo distante, para você ter aquela profundidade e o desfoque, né? Essa é uma das coisas, embora não seja sempre. O storytelling, que é o contar histórias. Boa parte delas contam histórias, principalmente quando é ensaios infantis. Que mais? Roupas sem estampo, com tons suaves.
Quando é acessório, brinquedinhos, é tudo vintage. Então esse é o padrão que eu observo. Agora, cada uma dirige o ensaio à sua maneira, cada uma edita com cores à sua maneira, né? Então o padrão que eu observo é mais a questão da composição. Na sua opinião, o acabamento porcelana na pele é essencial para fotografia fine art? Eu acho que não. É que na verdade, assim, depende o que você enxerga como pele de porcelana. Porque pele de porcelana para você é uma pele perfeita? Eu diria então que é fundamental na fotografia fine art. Agora, se você entende como pele de porcelana, uma pele artificial, com aquela edição onde você faz o contorno para realçar luzes e sombras, aí nisso não é fundamental, porque tem fotógrafos que não fazem esse tipo de edição, tá? Agora, claro, se você vai fotografar uma pessoa adulta para esse tipo de fotografia mais artístico, eu acho fundamental você tratar a pele sim. Agora, se você enxerga isso como porcelana ou não, aí eu já não sei. Quanto você cobrava pelas 10 fotos? Cerca de 1.600. Mas nem todo mundo tá parado pra pagar isso, tá? Porque é uma fotografia bem mais artística, ela vai sair mais caro mesmo. Você faz ensaio pet só social ou vende também? Eu faço poucos ensaios pet privado, mas assim, quando eu faço é o dono, a pessoa que tem o cachorro, que quer aparecer junto com os animais. Eu acho que nunca aconteceu de eu fazer, ou será que já? Nunca aconteceu, eu acho, de eu fazer um ensaio pet onde a pessoa queria que eu fotografasse apenas o pet sem que ele aparecesse junto. Os donos sempre querem aparecer, né? Mas eu foco mais os meus ensaios em ensaio social, porque é o que eu realmente gosto de fazer. Tanto que, se vocês forem ver os conteúdos que eu posto, tanto no Instagram, no YouTube e tal, todo o meu conteúdo ele é voltado para fotógrafos, porque eu mirei em ter o meu treinamento online. Se você quer vender ensaios, você tem que fazer todo o teu marketing voltados para pessoas que querem comprar aquele produto. E isso era um ponto que eu errava pra caramba, tá? E eu demorei muito tempo para entender. Você tem que falar a língua da pessoa que vai potencialmente comprar de você. A pessoa que vai entrar no seu Instagram, por exemplo, ela tem que entender que você vende aquele serviço para ela e que você, sei lá, é a melhor pessoa para aquilo. Você tem que de alguma forma passar essa mensagem. E eu, como por muito tempo, tem 2 anos já, que eu faço ensaio social de crianças especiais, é um trabalho gratuito e tal, tem gente que acha que eu só faço trabalho de graça, que eu só faço trabalho gratuito para criança especial. Tem gente que nem sabe que eu fotografo crianças que não têm síndromes, por exemplo, entendeu? Por quê? Era uma mensagem que eu passava errado sem saber, porque pra mim, na minha cabeça, era óbvio que eu fazia outros tipos de ensaios e que aquilo era só um projeto, mas tinha gente que não entendia aquilo. Só que depois que eu lancei meu treinamento online, que é o que eu realmente gosto de fazer, eu gosto muito de ensinar online e de fazer meus projetos sociais, hoje não me incomoda, não me importa que as pessoas achem que eu só faço trabalho social. Agora, se o meu foco hoje fosse, eu quero fazer muitos ensaios pagos, eu teria que mudar todo o meu marketing, entendeu? Então é por isso que você tem que prestar bastante atenção em como que você está se vendendo, para você não cometer o mesmo erro que eu cometia. Esse local em Curitiba é pago? Se você está falando do Recanto das Glicínias, onde eu fotografo, sim. Mas no meu caso é de graça porque é ensaio social, né? Onde você busca inspiração? Olha, meu trabalho ele é muito intuitivo. Eu tô ali no sítio, eu olho ao meu redor e eu começo a ter ideias, porque já tem, sei lá, mais de 2 anos que eu fotografo criança, então eu já tenho meio que isso em mim, entendeu? Agora, pra você que não tem, talvez, essas ideias de como dirigir criança, o que elas devem fazer e tal, eu vou te passar amanhã na minha aula ao vivo, se você estiver cadastrada, eu vou passar como que você pode buscar inspirações pros seus ensaios, tá? Como são as escolhas das roupas? Você manda a paleta de cores para a mãe selecionar as roupas? Você já fotografou em praia, locais abertos? Quais as limitações? As minhas escolhas de roupa, olha, por muito tempo, até pouco tempo atrás, ó, vou te contar bem como é que era no comecinho, pra você entender as minhas atrapalhadas e você não cometer o mesmo erro que eu cometia. No comecinho, quando eu finalmente entendi que roupa fazia diferença, o que eu falava? Ô mãe, ó, usa uma roupa sem estampa. O que acontecia? A mãe, ela levava a criança com aquelas camisetas T folgadona. Sabe aquela camiseta T? Eu acho que eu nem sei se ainda uso hoje em dia. Aquelas camisetas bem largas. E uma calça jeans e um tênis da Nike, por exemplo. Que não tem nada a ver com fotografia artística, nada a ver.
E eu ficava insatisfeita, eu percebi que aquilo não ficava bom. Aí eu passei a pedir para as mães me mandarem fotos das roupas para eu ajudar elas a escolher. E eu comecei a explicar mais. Olha, não é só a questão de não ter estampa roupa, ela tem que ter um modelo mais ou menos assim assado, o tecido tem que ser mais ou menos de tal jeito. Eu não gosto de moletom, eu evito jeans, não que jeans não posso, mas eu evito apenas, é coisa particular. E daí me mandou fotos daquilo que elas acham que talvez tenha alguma coisa a ver. Algumas delas têm as roupas, então eu ajudo elas a escolher as melhores. E a maioria delas não tem. Então, uma ou outra compra, manda fazer. E mais recentemente eu comecei a mandar fazer as roupas, porque é muito mais fácil. Imagina, eu quero agendar um ensaio, digamos, para a semana que vem. Aí eu não posso porque a criança não tem roupa. Até eu mandar fazer, até ficar pronto, vai 2 a 3 semanas. Então, à medida que eu for tendo meu guarda-roupa de roupas infantis, vai facilitar muito mais a minha vida. Então, eu já tenho algumas aqui e eu tô mandando fazer aos pouquinhos, tá? Você já fotografou em praia? Sim, na época que eu morava no Rio de Janeiro, que foi quando eu comecei a fotografar. Só que naquela época eu tava bem crua na fotografia ainda, não tem nada a ver com uma fotografia tão artística quanto eu faria se fosse hoje na praia, entendeu? Locais abertos não é uma limitação se você fotografa em luz suave. Se você quer fotografar, por exemplo, na praia, num horário de luz forte, aí é um problema. Então você tem que achar a tua luz suave. De onde veio a inspiração para a fotografia fine art? Ela veio da, da foto de uns cachorrinhos que apareceram pra mim no Facebook. E na época que eu nem pensava em fotografar, aí eu fui ver quem que fazia aquelas fotos, eu fiquei fascinada, achei a coisa mais linda do mundo. E depois daquilo eu nunca mais esqueci, sabe? Fiquei com aquilo na cabeça, comecei a ver outras fontes de inspiração, mas tudo começou com a foto de um cachorro que eu vi no Facebook. Essas fotografias que parecem uma pintura, tanto a criança quanto os elementos que compõem as fotos, qual a ferramenta que eles mais usam será? Então, muita gente acha que é edição, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, não é edição. A edição ela ajuda a dar um acabamento artístico, mas é uma combinação de várias coisas, como você ter uma lente adequada, por exemplo. Se você tem uma lente longa e você usa ela em ambiente externo, com fundo bem distante, você vai ter um desfoque. E essa lente, assim como o equipamento full frame, ele te ajuda a dar um efeito mais artístico também. Agora, não adianta, claro, você ter um equipamento super legal, caro, e você não saber usar, porque eu mesma já fiz muita foto ruim com o equipamento que eu tenho hoje. Então, é também uma questão de você saber dominar a luz, né? É uma questão de você saber usar o cenário a teu favor. É tudo isso que vai fazer dar aquele acabamento, assim, bem artístico. Essa névoa que vejo ao fundo de algumas fotos suas, você usa gradiente? Olha, não sei se eu sei que névoa é essa que você tá falando. Mas se for a que eu tô pensando, eu acho que é o pincel. Você pega o pincel lá no Photoshop, você deixa um fluxo bem baixinho, você seleciona uma cor e você passa assim bem de leve. Aí pode parecer que é uma névoa, mas eu também não sei se é isso que você tá falando. Eu uso o gradiente, não uso gradiente, eu uso degradê. É porque no Photoshop em inglês, o gradient, acho que é outra coisa. Eu uso degradê, que é pra fazer uma luz, nada a ver com poeirinha. Qual a minha dica para iniciantes? Eu digo para você praticar bastante toda semana e se atentar aos detalhes. E tirar essa ideia da cabeça de que o Photoshop é que vai fazer você se tornar assim, uma fotógrafa com estilo artístico. É a composição. É ali no momento que você está fotografando, você tem que se atentar aos mínimos detalhes. Sobre roupas, você disse que está criando uma coleção pessoal. Não é exatamente isso que eu falei, mas tudo bem. Você acha que não corre o risco de anular a personalidade do fotografado usando roupas muito diferentes da realidade dele? Não, não acho. Porque assim, o que você falou assim, que eu tô criando uma coleção pessoal, dá a entender que eu sou estilista, que eu tenho minha coleção, mas enfim. Eu tenho minha coleção de roupas, meu guarda-roupa, eu tô começando a montar pra fotografar as crianças. Não tem nada a ver com questão de personalidade, porque quando você quer fazer uma fotografia artística, você tem que levar em consideração a roupa. E se a criança, ela quer usar no ensaio a camisa do time de futebol dela, faz parte da personalidade dela, não faz? Você vai ter uma foto artística? Não, eu acho que não. Não vai, tá? Então, se você quer mostrar
100% da personalidade da criança, eu recomendo que você faça uma fotografia documental, não é nem essa artística fine art, faça uma documental, porque a documental você vai lá registrar tudo que a criança está vivendo. Você vai na casa da família, você vai pegar espontaneamente ali o momento, vai fotografar com que a roupa que a pessoa estiver usando, entendeu? Agora, no artístico, não dá. Tem que ser uma roupa que ela tenha uma costura adequada, que tenha uma cor adequada com o ambiente que você está fotografando, tem que combinar com o ambiente. Não pode ter estampa, tem que ser uma estampa bem discreta, entendeu? Então, é isso. Mas tem outras maneiras de você mostrar personalidade. Não precisa ser necessariamente só através da roupa. Vai que você vai fotografar uma criança que adora, sei lá, brincar com cachorro. Então você fotografa ela com cachorro. De certa forma, você está mostrando parte da realidade dela, da personalidade. Você acha possível trabalhar com fine art utilizando recursos atuais, tais como roupas atuais, por exemplo? Olha, eu acompanho um fotógrafo que ele fotografa mulheres ao um estilo mais moderno. Eu vou até escrever aqui nos comentários. Não sei se eu consigo marcar, se eu consigo fixar isso aqui, porque eu não sei, eu não manjo muito bem desse negócio aqui. Também não sei se tá certo, tá? Esse perfil dele. Mas ele fotografa mulheres de um jeito tão lindo. Ele pra mim é um dos meus favoritos. Ai, como é que eu fixo esse negócio aqui? Pera aí. Ali Falak Artwork. Ai, gente, eu sou tão ruim nesse negócio que eu não sei fixar mensagem. Ah, mas tudo bem, vocês vão achar em algum momento. Ali Falak Artwork. Então, ele tem uma fotografia super linda, depois vocês olham lá. E é moderno. Não tem nada de vintage no meu ponto de vista, mas ele provou pra mim que é possível, tá? E tem uma fotógrafa de cães lá da Alemanha, de Berlim, que ela faz umas fotos de cachorro na cidade, ou seja, ambientes urbanos. Só que tudo bem, é cachorro não usa roupa, né? E Berlim também tem umas partes meio históricas. Mas ela também me provou que é possível você fazer fotos em ambientes modernos, que ela faz também, e fica lindo. Então, mas são as exceções, a maioria faz tudo meio vintage e tal, meio antigo. Agora eu já perdi, deixa eu voltar aqui pra pergunta que eu perdi. Você considera o estilo da Priscila Fontinelli fine art? Eu acho bem parecido, chega próximo. Só que assim, é meio complicado até a gente saber o que é fine art e o que não é, né? Até eu fico confusa. Porque às vezes o limiar é tão pequeno entre o que é fine art e o que não é, que é difícil, né, a gente julgar assim, ah, esse não é. Até que ponto é, até que ponto não é. O fine art ele é muito subjetivo. Eu até parei de usar esse termo, você não me vê mais falando, ah, fotografia fine art, sei lá o quê. Eu falo fotografia artística agora, porque é um pouco mais abrangente, menos subjetiva, mais abrangente, e eu acho que fica mais clara de entender, sabe? Eu prefiro usar artístico agora. Eu acho que ela chega perto, mas eu não sei se é também, eu tenho minhas dúvidas, enfim. Até tem fotos minhas que eu também acho que não é, não sei. Você usa action? Não. Você usa qual lente? 135mm, quase sempre, e às vezes 50. Você fez curso com a Sujata7? Foi válido? Não, nunca fiz curso com ela. Fotografar as crianças de longe é mais do estilo fine art ou é só uma preferência sua? Não tem nada a ver com fine art, é uma questão minha. Porque eu gosto de mostrar todo o cenário, entendeu? Tem fotógrafos que só pegam o rosto da criança, faz mais foto de retrato, ou então pega do peito pra cima. É uma questão de gosto. Quanto tempo em geral dura um ensaio seu? Pergunto porque a luz suave dura pouco tempo. Olha, dura mais ou menos 1h30. E a luz suave não é só a luz de fim de tarde do pôr do sol. A luz suave, ela pode ser um céu nublado, que eu adoro céu nublado. Pra mim é perfeito. Imagina, se o dia inteiro fica nublado, você pode fotografar o dia inteiro. Uma maravilha. E não tem risco de você errar na luz quando tá nublado. Sobre a lente eu já respondi. Pra quem tá começando agora, você indica a mãe alugar a roupinha ou já recomenda que a gente já comece a comprar as roupas de pouquinho? Olha, alugar não, porque você nem vai encontrar roupa pra alugar desse estilo. Você tem que mandar fazer. Até comprar vai ser difícil. É melhor você mandar fazer. E recomendo que você faça aos poucos. Só que assim, por que eu não fiz isso antes?
Porque era um projeto social, quando eu comecei ele eu nem sabia se eu ia continuar ele por muito tempo, porque era só para portfólio. Depois eu resolvi continuar porque eu descobri que eu gosto muito desse projeto. E porque era social, eu não cobrava das famílias, eu não queria ter despesa com ele. Então eu tava meio assim, como é que eu posso dizer? Receosa de ficar gastando dinheiro com algo que não tinha retorno pra mim, entendeu? Hoje eu já mudei a minha ideia. Hoje eu já invisto porque eu sei que isso vai me trazer um retorno indireto, né? E também porque hoje eu tenho meu treinamento online. Então esse treinamento que eu tenho, esses alunos que eu tenho, eles indiretamente eles financiam, mesmo que sem querer, esse projeto social. Porque como eu ganho dinheiro ensinando, eu posso fotografar de graça para essas famílias sem cobrar nada delas e eu posso investir nisso. Então eu posso agora comprar as roupinhas e tal sem culpa nenhuma. Fala um pouco sobre fotos internas, sua facilidade, limitações, iluminação, elementos. Tá, eu vou ter que resumir, né? Olha, foto em ambiente interno, se você vai usar luz natural, você tem que achar a tua fonte de luz, que no caso normalmente são janelas. Só que não serve qualquer janela, tem que ser uma janela grande. Como que você vai posicionar essa criança, se for criança? Ela vai ficar sentada perto da janela, mas as janelas no Brasil, elas costumam ser meio altas. Então, às vezes, você bota a criança sentada numa poltrona, sei lá, e a janela tá mais ou menos assim, batendo pra cima da cabeça da criança. E a luz, ela não passa na criança, ela vai reta e a criança fica na sombra. Então você precisa avaliar muito bem o local que você vai fotografar, independente se é interno ou se é externo. Por que eu falei no Brasil? Porque fora do Brasil, as janelas elas costumam ser bem grandes e elas são mais baixas. Às vezes elas vão até o pé do chão, enfim, quase uma porta, né? Então fica bem mais fácil você fotografar em ambiente interno, nesses lugares que são mais antigos, né? Essa é uma limitação, inclusive. Outro tipo de iluminação que você pode fazer em ambiente interno, que fica super legal e artístico, é você usar velas, lanterna, abajur. Não usar aquela luz de cima, essa que eu tô usando aqui no meu quarto. Essa luz que dá aquele clima meio misterioso, velas, castiçais, assim, fica super legal, tá? E a limitação também é você encontrar o local adequado, porque não é qualquer lugar. É bem complicado, tá? Eu não vou falar que é fácil, não. Se você mora em Minas, se tem alguém aí de Minas, de repente em Minas você encontra mais fácil esse ambiente interno. Aquelas casinhas bem antigas, é bem legal. Táchila, não sei se falei certo. Táchila Fotografia, seu trabalho lindo, admiração total. Obrigada, Táchila, me corrija se eu falei errado. Acho lindo o seu trabalho social. Conta como surgiu essa oportunidade. Gente, eu vou falar isso tudo amanhã na aula, mas eu vou resumir, tá? Eu vou resumir pra não ficar longo e pra não estragar a surpresa também. Começou através de uma raiva que eu passei com alguém. Pronto, soltei. Amanhã você vai descobrir que raiva que foi essa que eu passei. Você está inscrita na aula de amanhã, Fátima? Espero que sim. Quais lentes você usa, por favor? 50 e 135. Tem gente que já sabe, já tá respondendo, né? Muitas mães pensam que a criança tem que ficar olhando e pousando para a fotografia. Como fazer a mãe entender o que você quer para ela ajudar na direção? O ideal é que, boa pergunta. O ideal é que você explique para ela já no começo do ensaio, porque às vezes eu esqueço, eu tô lá super empolgada fotografando a criança e a mãe começa a falar assim: "Ô, sei lá, Mariazinha. Ô, Mariazinha, olha pra tia, olha pra tia." Tia, no caso eu, né? Eu falo: "Não olha pra mim." Porque eu evito fotografar a criança olhando pra câmera, na maioria das vezes. Eu quero que a criança, ela fique brincando durante a sessão. Eu boto ela pra brincar, pra interagir com alguma coisa, e eu quero que fique o mais natural possível. E se a mãe fala pra ela ficar olhando pra mim e sorrir, putz, tem umas mães que falam assim: "Sorria pra tia." Eu, não, para, não sorri pra mim não. Olha pro lado, esquece que eu tô aqui. Porque senão você perde totalmente a naturalidade. Então é legal quando você vai começar o ensaio, você já falar pra ela: "Olha, mãe, eu quero que o ensaio ele seja natural. Você não precisa falar pra criança olhar pra mim. Eu quero que, inclusive você pode ficar perto da criança, aliás, você no caso a mãe, né? Pode ficar perto da criança, não perto a ponto de aparecer na foto, perto assim, uns 2 metros, por exemplo, um pouco mais. Vai conversando com ela, se ela não quiser ouvir a fotógrafa, né? Porque tem criança que só quer ficar grudada na mãe. Então você pede pra mãe te ajudar na sessão, sabe? E você tem que explicar pra ela o que você espera, que não é pra posar, que não é pra ficar assim, sorrindo de mostrar os dentes, porque às vezes fica artificial, né? Enfim, você tem que falar pra ela o que você quer.
O seu desfoque de fundo já é da lente? Sim. Ou você aplica mais desfoque? Eu raramente aplico mais desfoque e quando eu faço é de maneira bem sutil. O meu desfoque também não é só da lente. É o local, o cenário que você escolhe, que ele tem que ter um fundo distante para os dois juntos é que vai dar aquele resultado bem legal. As mães ficam muito estressadas quando as crianças não fazem o que ela quer, quando na verdade eu amo quando a criança fica brincando sem ver a câmera. Pois é, eu também. Mas elas ficam estressadas? Isso nunca aconteceu comigo, não. Talvez porque o ensaio social elas aceitam tudo, não sei. Mas é bom você conversar com elas antes, tá? Pra não rolar esse estresse. Sobre o ensaio em dias nublados, tenho muita dúvida porque a foto fica um pouco desbotada, sem vida. Estou com dificuldade. Eu discordo de você totalmente. Olha só, se você for ver as minhas fotos, eu diria que 50% delas, mais ou menos, foram feitas em tempo nublado. Só que, infelizmente, o Instagram, ele não permite que eu coloque aqui pra vocês um exemplo de alguma foto pra vocês verem. Eu tenho várias fotos que eu fiz em tempo nublado, só que você não percebe, porque vocês associam muito tempo nublado com aquele céu cinza, que pra mim também não tem nada de ruim, eu acho ótimo. Acho que fica lindo, aquele céu bem cinzento, assim, na foto fica lindo. Mas, gente, não é porque o tempo tá nublado que a foto vai ficar cinza, sem vida. Muito pelo contrário. O que acontece é que a tua luz, ela fica muito mais suave. E você pode fotografar até em locais abertos, meio-dia, sem se preocupar com a luz, entendeu? Fica lindo. Então, eu não entendo por que você acha que fica desbotado. Presta atenção se isso não é, assim, meio que um preconceito teu com o tempo nublado. Porque, olha, eu tenho várias fotos que eu fiz em tempo nublado. Qualquer coisa, você me chama no privado depois e você pede pra eu mandar um desses exemplos, tá? Eu vou te mostrar que tava nublado aquele dia e você olha pra foto, tá cheio de cor, cheio de vida, não tem nada de sem vida, não. Você prefere ensaio externo ou interno? Externo. Eu gosto dos dois, na verdade. Mas eu acho que eu prefiro mais externo. Já me inscrevi sim, agora fiquei mais curiosa pra saber. Ah, tá bom. Sobre por que eu comecei a fotografar crianças, né? Ou crianças especiais. Se eu faço briefing, como é? Não, não faço briefing. Mas o que eu recomendo, inclusive algo que também vou falar amanhã, é criar um roteiro de ensaio. Esse roteiro, na verdade, não é assim, você tem um papel cheio de número 1, fazer tal coisa, número 2, fazer tal coisa. Não é assim. É você, na verdade, resumidamente, eu vou falar aqui, é você ter em mente o que você quer pro seu ensaio, é você saber exatamente o que te espera. Você tem que conhecer bem o local, saber como é que vai estar a luz, a roupa que a criança vai usar, como é que vai ser a sua direção. Você tem que estar com tudo isso em mente, de preferência, para facilitar na hora do clique. Caso você tenha dificuldade em montar isso tudo na hora, porque eu costumo montar isso tudo na hora, mas é porque eu já tô acostumada. Tem muita gente que tem dificuldade, entendeu? Que chega ali, olha pros lados, ai meu Deus, o que eu faço? O que eu peço pra essa criança fazer? Ela vai fazer o que com as mãos? Então, quando você tem essa dificuldade, é bom você criar um roteiro. Que pode ser esse tal do briefing que você falou, que eu acho que, não sei, se são coisas, se é a mesma coisa. Danilo ama tempo nublado. Pois é, quem nunca fotografar em tempo nublado, comece, porque vai facilitar muito a sua vida. Equipamentos mais caros deixam a foto com mais qualidade? Muitos fotógrafos dizem que a câmera não faz diferença. Eu fico com o pé atrás com essa informação. Olha, em parte sim. Respondendo a primeira pergunta, equipamentos mais caros deixam a foto com mais qualidade? Sim, depende. Porque assim, você pode ter um equipamento super caro, mas você pode não entender de composição, não entender de luz, não entender de nada, e a tua foto vai continuar sendo ruim, tá? Inclusive, como eu já falei, eu já tenho várias fotos ruins com essa câmera que eu tenho agora. E eu continuo fazendo fotos ruins, tá? Porque não tem como você fazer um ensaio só fazer fotos maravilhosas, perfeitas. Você faz fotos ruins sim, tá? Então, a tua foto, ela tem mais qualidade quando você tem um equipamento profissional, sim, se você souber usar o teu equipamento e se você tiver um bom conhecimento de luz e de composição, entendeu? Então, isso é verdade em partes. Você pode fazer fotos boas com equipamento barato? Também consegue. Só que também é uma limitação a mais. Porque o equipamento mais barato, um crop, uma câmera, uma lente curta, não vai te dar aquele desfoque tão intenso quanto você gostaria, entendeu? Então é limitante. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Comece com o que você tem por enquanto. Depois, no futuro, você investe em algo mais profissional. Para dias nublados, você usa o balanço de branco na câmera?
Eu sempre deixo o balanço de branco. No início, eu fazia o balanço no início do ensaio. Eu pegava um cartão postal, fotografava a parte branca e calibrava assim, né? Depois de um tempo, uma fotógrafa me falou que ela só usa o modo sombras da câmera dela e que ficava igual. Eu comecei a fazer realmente, eu não noto diferença pra mim, tá sempre lá nos sombras. Não sei se de vez em quando eu mudo pro nublado, acho que tá sempre nos sombras. Então eu não mexo mais no balanço de branco. Você usa quantos cenários em média por ensaio? Porque eu fico louca procurando cenários diferentes para não ficar repetitivo. Eu também não sou diferente de você, só que depois que eu comecei a fotografar lá no Recanto das Glicínias, em Curitiba, é uma fazenda. Eu falo que é sítio, mas é uma fazenda, porque lá é gigantesco. Lá tem tanto cenário, e por um tempo eu achava assim, olha, eu acho que eu já fotografei tudo que eu precisava aqui. Aí eu marco outro ensaio, e eu faço a foto em outro local lá dentro, né? E eu faço uma foto totalmente diferente do que todas as outras que eu já tinha feito. Eu penso, caramba, quando eu acho que eu já explorei esse lugar aqui, sempre tem um cantinho a mais para explorar, sempre. Mas pode acontecer, sim, de você ficar meio limitada nessa questão de cenários quando o espaço ele é meio curto, né? Só que eu acho que talvez você não tenha explorado todo o potencial desse local que você vai fotografar. Se você pensa sempre fazer as mesmas fotos, tudo repetitivo, aí realmente não tem que fazer. Agora, às vezes, tem um cantinho ali super interessante que você nunca nem pensou em explorar porque você achou que não ia ficar bonito. Aí você tem que experimentar. É isso que eu faço, eu exploro tudo. No Brasil, as pessoas valorizam esse tipo de trabalho? Estão dispostas a pagar por um trabalho artístico? Tem público? Uma coisa que eu demorei bastante para entender é que é um público mais seleto que compra isso aí. Primeiro, no início, eu cobrava o mesmo valor que a média de mercado, que é um erro, porque você não consegue produzir fotos artísticas em grande volume. Então você tem que cobrar mais caro, porque você vai ter até mais trabalho para produzir aquilo do que um ensaio comum. E você tem que vender para quem pode, para quem quer, para quem valoriza, né? Porque não é só questão de ter dinheiro, é uma questão de valorizar. Porque todo mundo entre aspas, tem dinheiro para comprar um celular que vale bem mais do que um ensaio desse. Mesmo as classes mais pobres. Porque valoriza o celular, o smartphone. Mas nem todo mundo valoriza pagar lá R$ 1.000 ou 1.500, dependente de quem é o fotógrafo, pra comprar, sei lá, 10 fotos, digamos, entendeu? Então não é qualquer pessoa, você tem que saber atingir esse público, tem que saber chegar nesse público e mostrar o seu valor a eles. Então, além de ser um público mais seleto, é um público que valoriza a arte, tá? Não é qualquer pessoa. Então não adianta querer vender arte para quem não aprecia arte, para quem tá disputando preço. Quem disputa preço não vai fazer ensaio fine art. Tá, amanhã você vai assistir meu curso, Emily? Tá, te aguardo. Em média, quantos cliques você faz no ensaio e quanto tempo leva um ensaio seu? Ó, eu já respondi isso, mas tudo bem. Até que chegue outra pergunta, eu vou responder de novo. Eu faço em média, faço não, né? Vendia, quando eu tava fazendo ensaio privado ainda, uma média de 8, 10 imagens, às vezes mais. Depende muito, né, da pessoa, tem pessoas que querem 20 e tal, mas é mais ou menos essa média aí, 10 por aí. Um ensaio meu costuma levar 1h30, às vezes mais. É que, por mim, levaria muito mais tempo, tá? Mas é porque você vai trabalhar com criança, a criança fica cansada, mas por mim, enquanto tiver a luz, eu não paro de fotografar. Porque às vezes eu fico tão triste que eu marco o ensaio com a família, por exemplo, umas 4 horas. Ah, porque tá nublado, né? Tá nublado, então vamos fazer ensaio lá pelas 4 horas, que é um horário bom. Não vou marcar final da tarde. 4 horas, 3 horas, sei lá o quê. Aí termina o ensaio, de repente abre o sol. Aquele sol maravilhoso fim da tarde. Lá, sabe? Lá pelas 5h30. Só que daí eles querem ir embora, porque já tá tarde, tá cansado. E eu penso, caramba, não acredito que eu não vou fotografar nessa luz. Então, tem esses probleminhas, né? Quando é adulto, é um pouco mais versátil, assim, um pouco mais flexível. Adulto aguenta mais. Em média, a pessoa perguntou quantos cliques eu faço no ensaio. Eu acho que uma média de 200 a 300. Olha que isso é muito, viu? Eu tô fotografando, eu tô fazendo menos cliques cada vez mais. Porque não adianta você ficar com aquele dedo nervoso apertando o botão da tua câmera sem parar, você vai ter um monte de foto ruim. Eu costumo disparar muito quando eu tô numa situação onde a criança, se tem um animal junto, estão se mexendo muito, né?
Então eu fico com medo de perder aquele momento, certo? E vou fazendo mais fotos. Porque eu sei que quando eu chegar em casa e for escolher, eu vou escolher só uma. E a criança ela vai estar com a boca aberta, vai estar fazendo careta, vai estar no ângulo errado. Então eu preciso fazer vários cliques nesse momento. Mas se não, quando é uma criança que ela fica paradinha por mais tempo, aí eu faço bem menos, porque eu não quero ter lá trocentas mil fotos para ter que escolher, né? E um monte de foto repetitiva. Então eu procuro fazer o mínimo possível. Como chegar nesse público? Se você vier fazer meu treinamento online, o pago, eu te explico, porque precisaria te dar uma aula. Mas assim, vou resumir aqui. Faça parcerias com empresas que atendem esse público. Por exemplo, salão de beleza chique. Só um exemplo, tá? Eu vou beber uma água enquanto eu leio as perguntas de vocês, que eu tô com sede já. Peraí. O que acha de ensaios com roupas da Tutu do Mundo? De Mundo? Não sei, não conheço. É roupa de gestante, é infantil, o que é? Não conheço. Qual o momento que você percebeu que cresceu na fotografia? Que recebeu muita visibilidade, porque no seu feed a gente percebe a evolução da fotografia. Mas você percebe a evolução no quesito composição fotográfica ou evolução no quesito público? Porque eu não acho que eu cresci tanto assim, não. Sei lá. Mas o que eu percebi do ano passado pra cá é que em dezembro, eu comecei a ser mais, assim, assertiva no meu marketing. Eu comecei a produzir conteúdo muito mais intensamente, tipo isso que eu tô fazendo agora. Comecei a criar anúncios, anúncio ajuda, e isso ajuda a crescer também, né? Porque o Instagram, ele não distribui tudo, o Facebook não distribui tudo, então isso ajuda também. Você tem que aí fazer um estudo de marketing e não esperar apenas fazer fotos boas para vender, tá? Então eu percebo que de dezembro pra cá tá bem melhor. Caramba, é uma sofrência para escolher as fotos para entregar. Olha, Karina, pra mim não é. Sabe por quê? Que eu sou muito cri-cri. Tem alguns vídeos meus lá no YouTube. Se você for procurar por bastidores de ensaio, sei lá o quê, tem mais ou menos uns 3, 4 vídeos lá, onde eu mostro na minha tela os critérios que eu uso para escolher as fotos. Eu sou super crítica. Por quê? Quando se trata de fotografia artística, onde você busca passar o máximo de sentimento possível, onde a criança ela tem que estar com uma expressão legal, o fundo tem que estar legal, a luz tem que estar legal, tudo tem que estar legal, é muito fácil você eliminar um monte de foto. Porque a criança vai estar fazendo careta, vai estar emburrada porque não aguenta mais, porque tá com o braço onde não era pra estar, entendeu? Nossa, é muito fácil eliminar foto. Na maioria das vezes. Então eu não tenho esse problema. Como você chegou na fotografia artística? Alguém te impulsionou ou você foi se descobrindo depois de seguir outros estilos? Eu nunca tive outro estilo, porque na verdade eu nunca gostei de fotografia. Até eu ver a foto do cachorrinho, um cachorrinho lindo assim que apareceu no meu Instagram, aliás, no meu Facebook, eu fui ver quem que fazia, aí eu descobri outras fotos daquela pessoa, eu fiquei vidrada naquilo, foi aquilo que me levou pra fotografia. Isso eu vou falar amanhã também. Gosto muito do seu trabalho. Ontem ainda falei sobre você em uma entrevista para um aluno da faculdade. Parabéns. Ah, obrigada, Mari. Tutu do Mundo são roupas infantis para meninas estilo bailarina. Ah, eu não fotografo estilo bailarina. Talvez seja uma moda no Brasil, né? Eu fotografo mais roupinhas que pareçam vintage, sabe? Porque a minha inspiração é lá de fora. E elas usam aquele tipo de roupa e eu, por conta delas, acabo me inspirando nelas e faço isso aqui também, né? Quais os marketing você está usando além de Face e Insta? O YouTube. Esse é outro. Mas o marketing não é só assim, você começa a fazer vídeos aleatórios. É você fazer vídeos, se for vídeo no caso, para aquela pessoa que você quer atender. No meu caso, o meu público-alvo são fotógrafos que queiram aprender esse tipo de fotografia. Se o teu objetivo é fotografar gestantes, por exemplo, você tem que atrair gestante. Como você pode atrair gestante? Aí você tem que sentar, papel, caneta e vai anotando todas as suas ideias. Como é que eu posso atrair gestante? Eu posso, de repente, chamar
alguém que faz roupa para gestante, fazer uma live com ela para explicar quais são as melhores roupas para gestante. Eu posso chamar, sei lá, algum médico que fale sobre gravidez, alguma maquiadora que fale sobre, ou dermatologista que fale sobre tratamento de pele e tal. Gente, eu tenho 24 segundos aqui. Eu vou encerrar isso aqui e eu vou começar uma outra live, nem que seja para durar só 10 segundos, ou 10 segundos, 10 minutos, para eu responder mais algumas perguntas antes que encerre, tá? Essas últimas perguntas vocês me fazem lá e eu já volto. Até daqui a pouco.